Estudantes da educação de jovens e adultos, eu sou a professora Débora, trabalho na Secretaria Municipal de Educação. E hoje nós vamos ter aula de matemática, sempre matemática, né, gente, comigo? Vamos à aula de matemática? E para iniciar esta aula, nós vamos relembrar o que foi estudado na aula anterior. O que foi falado na última aula? Vocês se recordam? Vamos relembrar? Olha só, o bonequinho ali pensando, relembrando, estudando o que foi falado na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos do homem e da mulher, que hoje em dia, homens e mulheres dividem tanto as vagas quanto as oportunidades de trabalho, como as responsabilidades, não é mesmo? E aí na aula anterior vocês visualizaram algumas imagens dos homens e das mulheres buscando por uma posição no mercado de trabalho, do homem que hoje é um homem consciente, pensando nas responsabilidades também de casa, nas tarefas domésticas, não só mais no trabalho fora de casa, e o homem e a mulher ali ocupando a mesma posição, dividindo o trabalho fora de casa também. Foi falado sobre tudo isso, sobre o homem e a mulher no mercado de trabalho. E foi dito que o tempo sempre foi um vilão, digamos assim, ou não, dependendo da sua organização. Que ele sempre foi o responsável pela pressão, mas isso porque você tem que cumprir uma atividade em determinado tempo, você tem que até tal hora, você tem que levantar, tomar banho, tomar café, porque você tem que estar no ponto do ônibus aquele horário, porque se você perder aquele ônibus, você vai chegar atrasado e teu chefe vai dizer que pegasse um antes ainda para isso não acontecer, porque se perdesse o antes, você não chegava atrasado. Então, é o tempo, você tem que estar sempre controlando o tempo, as suas atividades que você desenvolve num determinado tempo para que você consiga cumprir com as suas responsabilidades. E o tempo, ele exerce essa pressão sobre nós. É correndo, mas eu tenho que, antes de sair, arrumar minha cama, tomar banho, eu tenho que deixar a marmita pronta, porque eu tenho que levar para almoçar, eu tenho que já deixar a carne descongelando, porque é a carne que eu vou fazer para janta, eu não posso esquecer de levar o papel que tem que assinar. Então, assim, são milhares de coisas que precisa sempre de uma organização para que a gente possa dar conta. E o tempo tem toda essa influência na nossa vida. E é muito legal que quando nós queremos que o tempo demore para passar, ele passa rápido, né? Como domingo, às vezes, que você está em casa, quando você vê, você já almoçou, já descansou, está descansando, assistindo um filme, quando você vê já está anoitecendo e segunda-feira já está chegando de novo, né? Então, é muito relativo. Às vezes ele passa rápido demais quando você é estudante. Alguns estudantes que não gostam de estudar falam, nossa, é uma vida inteira e não acaba essa aula nunca. Aqueles que gostam de estudar, nossa, passou tão rápido, já acabou, já tenho que ir para casa. Então depende muito, o tempo ou ele é bom ou ele é ruim, depende do que você está fazendo, como você está aproveitando o seu tempo. E essa organização da nossa vida pessoal faz com que nós consigamos administrar o tempo de uma forma positiva ou negativa. E foi falado também na aula anterior sobre instrumentos que foram criados para que você possa estar medindo o tempo, que você possa estar controlando o tempo. O relógio de sol, o relógio de água, que é chamado como clepsydra, a ampulheta, o relógio analógico e o relógio digital. Então foram criados vários instrumentos para que pudesse medir o tempo e que você conseguisse cada vez mais se organizar dentro daquele período, onde o sol nasce e o sol se põe, porque o relógio ele mede o tempo dentro de um dia, naquele período, e um dia tem 24 horas. Certo? O dia tem esse período e nesse período você tem que administrar várias atividades que você desempenha. Então o relógio ele vem para te ajudar a medir e a organizar a sua vida e o seu tempo. Vamos lá? Depois de relembrar o que foi falado, como eu disse que o dia tem 24 horas, vou dar um enfoque aqui, ressaltando com vocês o
quanto tempo tem uma hora, quanto tempo tem os minutos, para que a gente relembre isso, porque isso é extremamente importante. Então, o relógio, ele mede o tempo em horas, minutos e segundos. E dentro de uma hora, nós temos 60 minutos. Então, uma hora equivale a 60 minutos. 60 minutos, dentro de 60 minutos, nós temos 60 segundos. Então, um minuto equivale a 60 segundos. Isso é importante para que a gente saiba. Então, se eu contar até 60, que é uma coisa que a gente vai também aprender hoje, sobre como medir algumas coisas de maneira padronizada e não padronizada, se eu contar até 60, deu 1 minuto, porque eu contei devagarzinho, 1, 2, 3. Mas pode ser que alguém conte rapidamente, daí talvez não dê bem 1 minuto, mas mais ou menos é uma forma de medir 1 minuto contando até 60. Então, sabemos que 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos. E se eu contar, então vamos lá, se 1 hora tem 60 minutos, eu tenho que contar 60 vezes isso? Me ajudem. 60 vezes para chegar lá na hora. Então, eu vou ter que contar, se são 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, eu vou ter que contar 60 vezes até 60, daí, mais ou menos vai dar 1 hora. Pense que cansativo você contar 60 vezes até 60 para você chegar na hora. Por isso veio o relógio, ele faz isso para você. Os ponteiros dos minutos vão andando, a cada minuto ele vai se movimentando e quando ele anda tantas vezes, muda-se a hora no relógio. Vamos corrigir as tarefas que vocês tiveram para casa, que vocês fizeram? Vamos lá? Tarefa de casa. Era para completar algumas frases. Vamos para a primeira frase que vocês tinham que completar. Complete as frases. A primeira frase dizia assim: o dia tem tantas horas. Quantas horas tem um dia? O que vocês responderam? Vamos ver? Um dia tem 24 horas. Por quê? Porque nós começamos a contar a partir de meia-noite. Vamos lá? Então, meia-noite, 1 hora da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, não, vamos lá, desculpa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Daí, tudo de novo, até meia-noite. Até meio-dia, que é 12 horas, metade do dia. Mais 12 horas, a outra metade do dia. Fechamos em 24 horas. Então, o dia tem 24 horas. Vou deixar um tempinho para que vocês possam estar corrigindo a atividade, a frase. Corrigiram? Vamos para a segunda frase, que era atividade de casa. A segunda frase nos traz aqui: metade do dia. Falei agora há pouco. Ou meio-dia, só metade dele. Tem quantas horas? Se um dia tem 24, a metade de 24 é quanto? O que vocês responderam? Vamos ver se confere? 12 horas. Tá quase chegando o ponteiro no 12 ali, ó, para completar 12 horas. Então, vou deixar um tempinho e vocês corrigem esta frase. Próxima frase.
em meia hora. Nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos. Em meia hora, quantos minutos eu tenho? O que vocês responderam? Metade de 60 minutos é 30 minutos. Vamos corrigir? E agora, a quarta frase. O dia está dividido em 3 períodos. Quais são esses períodos? Aqui as figuras ilustrando para auxiliar. Essa figura do galo cantando de manhã cedinho, sol lá nascendo. Que período é? Muito bem! Quem acertou e colocou manhã. E esse, no finalzinho, que o sol já está se pondo, já está aquele clima gostoso, entardecer. Quem colocou tarde, acertou. E esse, onde começa uma escuridão, onde a lua vem iluminar o céu, muitas vezes com as estrelas, é o período da noite. Vamos então deixar um tempo para correção? Quinta atividade que vocês tinham que fazer. Essa atividade, ela era de cunho pessoal. Cada um ia ter uma resposta, de acordo com o que faz no seu dia a dia. Essa atividade pedia que no seu caderno você escrevesse frases para indicar as atividades que você realiza nessas horas do dia. Nossa, professora, mas tem uma coisa. O que eu sempre realizei era uma coisa. Mas agora, com toda essa pandemia, esse isolamento, minha vida está totalmente diferente. Ok, você poderia ter respondido o que você sempre fez e o que você está fazendo agora, que existe uma diferença, né? Se quem fez só de um jeito quiser também colocar do outro, fica à vontade, já responde das duas formas. Então, vou dar alguns exemplos. Às 8 horas da manhã eu já levantei, já tomei café, já estou limpando a casa. Às 8 horas da manhã já estou batendo o meu cartão ponto lá no meu trabalho. Às 8 horas da manhã eu trabalho de madrugada, então eu estou voltando para casa porque eu sou recepcionista de um hospital. Então são exemplos de atividades que podem ser diferentes de uma pessoa para outra. Às 12 horas, algumas pessoas estão almoçando, mas tem pessoas que trabalham em algumas empresas que o horário do almoço é das 11 ao meio-dia. Algumas pessoas que o horário de almoço é da 1 às 2 horas da tarde. Então depende muito se a pessoa realmente está almoçando ou ainda está fazendo o almoço, né? Depende muito dessa atividade. Alguém sai do trabalho às 12 horas e está indo para casa e ainda quando chegar aqui vai almoçar. Então são respostas individuais. Às 19 horas, algumas pessoas já estão jantando e indo dormir super cedo. Tem pessoas que vão dormir muito tarde. Algumas pessoas estão assistindo o jornal, algumas pessoas estão assistindo aula, algumas pessoas estão realizando as atividades de casa. Então depende muito do que você faz. E às 23 horas? Às 23 horas é bom estar dormindo, mas eu mesma não consigo dormir às 23 horas, porque eu trabalho até às 10 horas da noite. Então até chegar em casa, até jantar, tomar banho e dormir, já é quase meia-noite. Meia-noite e meia, ou às vezes 1 hora a mais, né? Isso se eu não ficar assistindo televisão ou ainda não ficar mexendo em celular, porque o celular, o tempo passa tão rápido. Você quer fazer uma coisa para o tempo passar rápido, a gente vai mexer no celular, quando você vê o tempo voou, né? Então aqui ficaram dicas, né? Vocês realizaram, vão corrigir junto com a professora e vão contar para a professora no retorno das aulas presenciais. Vocês vão estar falando sobre essa atividade lá, dividindo com os colegas o que cada um de vocês executa em um período.
E como essa atividade ela é de cunho pessoal, cada um tem uma resposta. No retorno às aulas presenciais, vocês vão estar dividindo com os colegas essas respostas, compartilhando com a professora, discutindo sobre a rotina de cada um nessas horas do dia. Para aquele que não conseguiu responder com frases, tinha a opção de estar desenhando, fazendo quadrinhos e desenhando, poderia estar colocando palavras somente, então depende do nível de cada um. Ah, professora, eu quis procurar figuras e recortar e colar. Sem problema, se não quis desenhar. E pode também, se quiser ainda ilustrar, colocar algumas figuras que representem essas ações do dia, se vocês tiverem material para estar buscando, fiquem à vontade. Quanto mais bonito vocês deixarem o caderno de vocês, vai enriquecer, né, esse trabalho, tá bom? Agora nós vamos para o conteúdo da aula de hoje. O que nós vamos aprender na aula de hoje, professora? Sobre o que nós vamos trabalhar? Hoje nós vamos aprender comparar para medir. Para medir? Mas será que é o tempo que a gente vai medir hoje? Vamos lá? Medir é algo que faz parte do nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós podemos medir, tudo aquilo que pode ser medido, é chamado de grandeza. Grandeza é o nome que nós damos. O que é uma grandeza? Quais são os exemplos de grandeza? Aprendemos sobre uma delas já, falamos sobre o tempo. Então, o tempo é uma grandeza, pode ser medido em horas, minutos e segundos. O comprimento, nós também podemos medir, é um exemplo de grandeza. Qual é o comprimento desta mesa? Que comprimento você quer a sua saia? A massa. A massa é algo que pode ser medido também. A massa, por exemplo, a massa que eu tenho no meu corpo, o peso, tem até que rir, né, gente? Porque é o peso. Você vai medir lá. Você consegue medir representando por quilos, né? Por gramas. A temperatura. Nós temos termômetro para medir a temperatura. Então, nós temos exemplos de grandezas. Olha lá, eu trouxe medindo a altura, medindo a massa, um termômetro medindo a temperatura, e não precisa ser só a temperatura humana, pode ser a temperatura do ambiente. Quantos graus está hoje? Calor ou frio? Você consegue medir a temperatura do ambiente também. E o tempo lá, que vem representado aí com um ano, né? E o reloginho ali, mas para medir o tempo. Então você pode medir, são grandezas. O que nós podemos medir, nós chamamos de grandezas. E aí, ao medir, nós comparamos essas grandezas de mesma natureza. Então, eu não consigo comparar a temperatura com o meu peso, porque são grandezas diferentes. Mas quando elas são da mesma natureza, eu consigo comparar. Por exemplo, eu vou colocar um termômetro embaixo do meu braço. 36 graus. Aí eu vou lá na professora Sheila e coloco o termômetro. 35,8. Eu já posso comparar. Temos temperaturas diferentes. Eu vou em uma pessoa que está infectada com a Covid. 39,7. Temperaturas totalmente diferentes. Mas como pertencem à mesma grandeza, eu consigo comparar. O meu peso, o peso da professora, o seu peso. Nós podemos comparar quem pesa mais, quem pesa menos, né? Quem está no peso ideal, quem não está. Então, assim, são coisas, são grandezas que nós podemos comparar porque estão dentro da mesma natureza. Altura, posso comparar a minha altura com a sua, ok? Nas imagens abaixo, que eu vou mostrar para vocês agora, eles conseguem verificar quantas vezes um palmo corresponde ao comprimento dos móveis. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. 2 alunos estão medindo o tamanho desse móvel, mas eles estão medindo por palmos. Quantos palmos tem de comprimento aquela mesa? Um exemplo é aqui, ó. Esse rapaz mediu essa mesa e ele está até escrito ali, 6,5 palmos deu o comprimento dessa mesa. Olha lá,
consegue medir. Os dois estão medindo mesas usando o palmo. Outra coisa que a gente pode medir assim como com o palmo. Nós podemos medir contando. Por exemplo, eu vou contar até 20. Você está contando o tempo, você está medindo o tempo contando até 20. Você pode medir por passo e contando quantos passos dão esse terreno, essa sala. Você pode medir por copos. Quantos copos de água você vai colocar numa receita? Quantos copos de leite? Quantos copos de óleo, né? E essas medidas que nós usamos o palmo, contar, usamos o passo, copo, nós chamamos de medidas não padronizadas, elas não são padrão. Por quê, professora? Por que elas não são padrão? Porque o meu palmo não é exatamente do tamanho do seu palmo. O meu passo não é exatamente do tamanho do seu passo. Mais ou menos, nós vamos ter uma medida parecida. Nós conseguimos fazer isso, mas de forma exata, padronizada, ela não é. São medidas não padronizadas, que nós chamamos esta forma de medir. O contar até 20, como eu falei lá, contar até 60 na aula anterior. Quando você conta, uma pessoa respira e fala de uma maneira. A outra fala super rápido, acelerada. Cada um vai contar de acordo com a sua fala, a sua respiração. Mais ou menos vão ficar parecidos, porque vocês têm que chegar no mesmo número. Mas elas não são exatas, não são medidas exatas, por isso elas são chamadas de medidas não padronizadas. Eu conheço pedreiros que vão e falam assim, eu tenho que azulejar essa sala. Daí ele começa lá, 1, 2, 3, 4, contando os passos e fala, dá tanto por tanto, mais ou menos, tanto de azulejo que a senhora precisa comprar, tanto de argamassa, tanto de... Gente, ele acerta, não está errado, não é exato, mas é aproximado. Então consegue ter mais ou menos uma forma de medir não padronizada. E aí, nós temos medidas que nós temos recursos são medidas padronizadas. Então, para medir o comprimento, nós temos o metro, comprimento, largura, né? Para medir a hora, nós temos para medir o tempo, a hora, nós temos para medir os líquidos, né? O litro. Então, isso são exemplos de medidas padronizadas. São instrumentos que são usados para que você tenha o resultado exato daquela medida e que, independente do tamanho da mão, do passo, da respiração na contagem do tempo, do tamanho do copo, porque às vezes eu falo assim, você vai fazer essa receita dessa massa de pizza e você usa 1,5 copos de óleo e 2 copos de água. Mas a pessoa pode ter copo de tamanho diferente e a receita dela vai dizer, mas não ficou igual, não deu certo, ficou gordurosa a massa, porque às vezes o copo dela é maior. Então, nós usamos de maneira informal e temos recursos para utilizar de maneira formal. Eu trouxe para vocês aqui para uma reflexão. Vamos lá? O comprimento do passo de uma pessoa é sempre igual ao comprimento do passo de todas as outras pessoas? Acabamos de falar disso. Vamos refletir? É igual? O que vocês acham? Uma contagem até 20 demora sempre o mesmo tempo? E em todos os copos, cabem a mesma quantidade de água? O que vocês me dizem? Não, né? Os passos têm tamanho diferentes porque somos pessoas diferentes, temos pernas de tamanhos diferentes, pés de tamanhos diferentes, então não são iguais. Até 20, já disse, respiramos de formas diferentes, falamos de formas diferentes. E copos, existe o copo de café, existe o copo de suco, o copo de água, o copo de... São copos que cabem 200, 300 ml, são vários copos, nem sempre vão caber a mesma quantidade de água. E para casa? Vocês têm algumas tarefas para estar executando em casa.
Vamos então, agora que vocês já sabem que nós podemos medir, podemos comparar quando são grandezas da mesma natureza que cabem no mesmo conjunto, vamos realizar algumas atividades para casa? Só lembrando que vocês não devem esquecer de registrar a data das atividades, para que a professora, no retorno às aulas presenciais, possa estar corrigindo com vocês, ok? Vamos então à primeira atividade para casa de hoje? Vamos lá? Responda usando as unidades de medida não padronizadas mais adequadas em cada caso. Quais são as unidades de medidas não padronizadas ali? O passo e o palmo. Então, número 1. Para medir o comprimento de um terreno, podemos usar qual medida não padronizada? O passo ou o palmo? Vocês vão registrar uma das duas. Número 2. Para medir a largura de uma porta, podemos usar o passo ou o palmo? Qual delas? Número 3. Para medir o comprimento de um cartaz, podemos usar o passo ou o palmo? Para medir o tamanho de uma sala de aula, podemos usar o passo ou o palmo? Eu vou deixar uns minutos para que vocês possam estar copiando. Lembrando que pode vir uma resposta assim: professora, se eu colocar o cartaz no chão e medir por passo, pode? Pode. Mas a pergunta é a mais adequada. Então, vocês vão dizer qual é a forma mais adequada de utilizar essas medidas não padronizadas. Se é o passo ou o palmo. Não quer dizer que não possa ser feito de outra forma. Eu estou perguntando qual que é a mais adequada para cada caso ali. Então, eu vou deixar um tempinho para que vocês copiem a atividade de casa.
Vamos para a segunda atividade que vocês vão ter que realizar aí na casa de vocês, ok? A segunda atividade traz o seguinte. Agora prestem atenção para as medidas padronizadas, em que o resultado será padrão, será igual, independente do tamanho do pé ou do tamanho da mão. Para as medidas padronizadas, utilizamos alguns instrumentos. Quais são esses instrumentos que eu citei ali? A balança, que não é amiga de todo mundo, né? Porque mostra o peso. A fita métrica, a trena. Trena serve para medir comprimento dos lugares, é um instrumento que tem um pouco mais de opção em tamanhos do que só uma fita métrica. Tem vários metros ali que você pode estar usando a trena para quem não conhece. É muito utilizada por pedreiro, em obras, jardineiro para medir terrenos, né, engenheiros. E o termômetro. Então nós temos ali 4 instrumentos que servem para medidas padronizadas. E aí vem as seguintes perguntas. Número 1. Para medir o comprimento de um terreno, podemos usar a balança, a fita métrica, a trena ou o termômetro? Lembra que eu disse a mais adequada. Para medir a largura de uma porta, podemos usar a trena, a fita métrica, a balança ou um termômetro? Para medir o peso de uma pessoa, nós podemos usar o quê? A balança, a fita métrica, a trena ou o termômetro? E para medir a temperatura de uma água, tem mãe que mede a temperatura da água antes de pôr o bebê, tem uns termômetros bem chiques que algumas mães medem para ver se a temperatura está adequada para o bebê tomar banho. No meu tempo, eu usava a medida não padronizada. Eu colocava a palma da minha mão ali para ver se estava quentinha, se a água estava boa. Mas tem instrumentos para medidas padronizadas. Então, para medir a temperatura de uma água, podemos usar o quê? Balança, fita métrica, trena ou termômetro? Eu vou deixar um tempo para que vocês copiem, então, essa atividade.
Vamos agora para mais uma atividade que vocês deverão realizar aí na sua casa. Vamos resolver algumas situações, problemas de adição e subtração. Ai, achei que eu tinha me livrado disso, professora. Nananina, não. O tempo todo vamos estar revisando. Utilizando unidades de medidas padronizadas. Primeira situação, problema. A senhora Carmen é costureira e ela foi contratada para fazer o vestido de noiva da senhora Andréia. As medidas da senhora Andréia são 98 centímetros de quadril, 77 centímetros de cintura, 83 centímetros de busto e 32 centímetros de braço. Temos aí as medidas do quadril, da cintura, do busto e do braço. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem esta situação problema. Agora, vocês já copiaram o enunciado do problema. Vamos para a atividade. Letra A. Se nós somarmos a medida do braço, vocês vão ter que ler lá quanto que mediu o braço, com a medida da cintura, quanto nós teremos no total? Vão olhar quanto mede o braço, a cintura e vão somar para ver o total. Vou deixar o tempo para vocês copiarem essa atividade. Próxima atividade, letra B. Se subtrairmos, ou seja, se diminuirmos a medida do quadril da medida da cintura, quanto teremos? Então, a medida do quadril menos a medida da cintura, qual é o resultado? Vou deixar um tempinho para vocês copiarem.
E a última atividade desta aula, letra C. Se somarmos todas aquelas medidas anotadas, busto, quadril, braço e cintura, pela senhora Carmen, todas as medidas anotadas pela senhora Carmen da senhora Andréia, quanto nós teremos no total? Então tem que somar, temos que somar todas essas medidas. Vou deixar um tempo para que vocês copiem, ok? As atividades para casa estão aí, já copiaram, vão resolver com muita atenção, muito carinho, pedir ajuda se precisar. E lembrando que quando vocês forem fazer as contas, tanto de soma como de subtração, de adição ou subtração, vocês têm que respeitar a ordem de cada algarismo. Centena, dezena e unidade, para que vocês consigam ter um resultado correto, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.